Olá, seja bem-vindo à nossa live. Hoje nós vamos falar aqui sobre seguro garantia judicial. Para tanto, para participar do nosso bate-papo, nós convidamos o Dr. Vitor Neves de Lima, estimado Dr. Vitor. Só um minutinho então, eu vou adicionar o Dr. Vitor. Estimado Dr. Vitor, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Doutor Adriano, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo certinho. Aqui, em primeiro lugar, agradecer aqui em meu nome, em nome da doutora Débora, pela participação, ok? Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Já participamos aí em outras oportunidades presencialmente no escritório, né? Hoje de forma telepresencial, vamos dizer assim. Telepresencial. Já fizemos alguns episódios de podcast e para quem gosta, né, de podcast, é fã de podcast, acompanha lá no seu agregador preferido. E o meu processo, é o podcast do escritório Adriano e Débora Advogados. Antes de começar, doutor Vitor, só um minutinho, só para eu fazer alguns agradecimentos. Claro, fique à vontade. Em primeiro lugar, agradecer o Diego, da Grip Corretora de Seguros, aqui em Varginha, que semana passada eu tive um caso aqui do escritório para tratar a respeito de seguro garantia judicial, e ele foi o único que nos deu total atenção, inclusive nos deu subsídio, por coincidência, para trazer hoje para a live. Então, Diego, se estiver nos vendo, um abraço. E também agradecer o Antônio. O Antônio, ele é marido da doutora Adalbérica, a nossa parceira aqui do escritório. Ela trabalha em home office, o casal, né? O doutor Adalbérica e o Antônio moram em Bauru. E o Antônio, ele tem um vasto conhecimento aí em questões bancárias. Toda vez que eu preciso de tirar alguma dúvida, eu contacto com ele e ele nos auxilia prontamente. Então, Antônio, doutora Adalbérica, muito obrigado, um abraço também para o Pedro, né, o filhinho de vocês. Então, sem maiores delongas, vamos começar. Para contextualizar quem está nos assistindo, para entender, né, que é uma questão complexa que vamos falar aqui hoje, vamos lá. Para suspender a exigibilidade de um crédito tributário em discussão judicial, as empresas elas têm a faculdade de fazer o depósito judicial, certo? O depósito em dinheiro como garantia. Ou, em algumas vezes, o magistrado ele determina o bloqueio de dinheiro da empresa via sistema Bacen-Júdio, famoso Bacen. E a empresa também que já se defendeu em um processo trabalhista, bem sabe que para recorrer para o Tribunal Regional é preciso fazer um depósito, né, um depósito prévio no prazo do recurso de quase R$10 mil, né, até o limite da condenação, e também para recorrer depois para os tribunais superiores, né, no TST, de quase R$20 mil. Aí vem a pandemia, né, essa loucura que nós estamos vivendo aí, e vamos dizer que todas as empresas hoje precisam de fluxo de caixa. Elas têm enfrentado muitas dificuldades em razão do contingenciamento de receita. E aí, o que se fazer? Então, hoje, nós vamos trazer aqui uma solução jurídica possível para todas as empresas que tenham um dinheiro depositado judicialmente e pode ser utilizado nesse momento difícil, né, para fluxo de caixa. Mas, afinal, o que é seguro garantia judicial? Para responder essa questão, nós convidamos o Dr. Vitor, né, especialista em direito tributário, que vai se apresentar. Mas antes, deixa eu mandar um alô para o Edivaldo, o Dr. Regis, eu acho que a sua querida mãe também, Dr. Vitor. Qual é o nome dela? Egléa. Egléa, ela mesma. Ela mandou
Ela entrou aqui. Um abraço para você, tá, Eglia? Um abraço para o Roberto também. Roberto aí também. Roberto foi meu chefe lá no INSS, pai do Dr. Vitor. Robertão, um abraço, viu? Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. E para começar, conte para quem está nos assistindo a sua trajetória acadêmica e profissional. Boa noite a todos. É uma trajetória curta ainda, hein, doutor Adriano? Curta, mas se Deus quiser, vai ser muito longa ainda. Não vai ter tempo para terminar essa trajetória. Vamos lá. Eu me formei em Direito aqui na FASECA, né, a faculdade aqui em Varginha mesmo. Posteriormente a isso, militei no escritório de advocacia na cidade de Juiz de Fora, também no Rio de Janeiro. E agora, atualmente, tenho um escritório aqui em Varginha, advogado aí há 8 anos, 7 anos, né? 7 anos. Sim. Exercendo essa atividade. Especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, perdão. Esqueceu de contar que estudamos juntos em primeiro ano na FADIL. Exatamente, tivemos o prazer, inclusive o Dr. Santana, que também está nos acompanhando. Um abraço, Dr. Santana, Roberto, um abraço. Dr. Santana também está nos acompanhando. Tivemos o prazer de estudar o primeiro ano apenas, mas estudamos juntos. Sim, sim. Dr. Vitor também tem um escritório de advocacia, né? Já disse, que é o Neves Lima Advocacia aqui em Varginha. E em breve vai ganhar aí um reforço, né, no time. A sua mãe vai ser contratada? Se Deus quiser, já está auxiliando. Parabéns por passar nesse momento difícil, né, que é o exame da ordem da OAB. Meus parabéns. Então vamos lá. Para começar, Dr. Vitor, o que é seguro garantia judicial? Vamos lá, doutor Adriano. Seguro garantia judicial ele nada mais é do que uma espécie de seguro privado, assim como é o seguro automotivo, o seguro residencial, ao seguro garantia judicial. Ele é contratado, né, para garantir o cumprimento de obrigações assumidas pelo contratante, né? E aí essas obrigações elas podem ter sido assumidas frente ao setor público, e aí a gente fala de licitação, contrato para prestação de serviços, de obras, em processos administrativos, processo judicial, inclusive execução fiscal, enfim, parcelamentos, hipóteses previstas, né? Existe um regulamento específico sobre o seguro garantia judicial, então pode ser contratado para assumir essas obrigações frente ao setor público, ou também frente ao setor privado. E aí o setor privado é uma obrigação que pode ser assumida de forma mais ampla, já que a regulamentação específica sobre esse tipo de seguro, ela diz que pode ser contratado para tudo aquilo que não seja contratação frente ao setor público. Então, excluídas as hipóteses em que se trata do seguro garantia como obrigação frente ao setor público, para todo o restante eu posso assumir frente ao setor privado. Ok. E eu vou aproveitar esse ponto que você explicou, doutor Vitor, só para colocar na prática, porque semana passada, aproveitando aí a explicação do Diego da GRIP, corretora de seguros, que é o seguinte, pessoal, a empresa, ela contrata o seguro e troca ele, né? Ela retira o depósito judicial trabalhista ou tributário e dá em troca o seguro garantia judicial. Mas isso é somente como uma estratégia, né? Uma estratégia processual. Ele não é feito para ser utilizado. Por quê? A seguradora ela não perde. O custo desse seguro ele gira em torno de 3,2%. E na contratação do seguro, a seguradora faz uma análise de risco financeira criteriosa, né, do contratante, evidente, porque ela não vai perder. E ela também faz o contratante ou um terceiro assinar um CCG, que é o contrato de contragarantia, para garantir que ela irá receber caso ela seja obrigada a pagar, né, o seguro contratado. Então, na verdade, o seguro ele não é um financiamento, né? Não se contrata o seguro e se paga o valor integral dele. O seguro ele vai cobrir o valor integral de uma execução, de um valor que está sendo cobrado numa ação judicial, se a gente for pensar na via judicial, né? Porque ele tem outras hipóteses, mas a principal para a gente hoje
com relação ao processo judicial. Então, se a gente for pensar no processo judicial, o seguro, o contratante do seguro não vai pagar o valor integral a princípio. A princípio, apenas uma parte como contratação. Exatamente, é isso aí. Doutor Vitor, fazendo uma cronologia no tempo, certo é que as decisões do STJ, né, o que a gente chama de jurisprudência entre nós aqui, advogados, ela formada, né, forjada sob a luz do Código de Processo Civil lá atrás, de 73, ela era no sentido de que a penhora em dinheiro ela não poderia ser substituída pelo seguro, né, e também pela carta de fiança bancária. Ponto. Sem haver excepcional motivo, só em casos excepcionais. E aí vem o CPC de 2015 e equipara para fins de substituição da penhora o dinheiro à fiança bancária e ao seguro garantia judicial. E aí, neste ponto, eu vou pedir licença para quem está assistindo, só para fazer uma leitura rápida da introdução do artigo do CPC. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Então, daí eu te pergunto, doutor Vitor, a empresa ela tem direito líquido e certo, né, entre aspas, absoluto, de fazer a substituição da penhora por seguro garantia? Vamos lá, doutor Adriano. A nível geral, eu vou retomar aí essa sua explicação, porque é interessante. De fato, a gente vive ainda uma jurisprudência que foi formada sobre a ótica do Código de Processo Civil de 73, né? E lá, o seguro garantia judicial ele não era equiparado a depósito como passou a ser após a edição do Código de Processo Civil de 2015. Então, eu acredito que, a nível geral, há uma tendência, sim, de modificação da jurisprudência para que se adeque a esse novo entendimento, né? Mas não dá para dizer que é de cunho absoluto, porque deve, sim, se observar a adequação, se a garantia que está sendo fornecida como seguro-garantia, né? Ela tem ali, ela resguarda condições de que, eventualmente, ao término daquela ação judicial, o credor ele tem condições de receber a quantia que é devida a ele, né? Então vamos lá. Eu sei que a sua pergunta, eu vou só retomar de novo, eu sei que a sua pergunta ela não trata do direito líquido e certo, né, de maneira absoluta como mandado de segurança. Isso, na acepção do mandado de segurança. Isso, é uma ideia de absoluta, de uma ideia que é inquestionável, vamos dizer assim. Mas eu vou tratar ela na acepção do líquido e certo no mandado de segurança, que eu acho que cabe também, é interessante. Vamos lá. Se a gente está num processo administrativo, né, se a gente fala de direito líquido e certo, a gente remete ao mandado de segurança, e se a gente fala em mandado de segurança, a gente precisa de ter uma autoridade coatora que tenha praticado um ato ilegal. Então, se a gente está num processo administrativo, né, em que houve garantia, houve fornecimento de garantia, né, no processo administrativo, e eventualmente houve a necessidade de substituição dessa garantia. Se a administração pública se nega a substituir, haveria aí então um direito líquido e certo a essa substituição? Existe uma regulamentação específica, a administração pública também tem no processo administrativo uma regulamentação específica sobre isso, em que há possibilidade de substituição da garantia também na via administrativa. Então, se nós estamos na via administrativa e eu preciso substituir esse bem por um seguro lá, uma vez cumpridos os requisitos previstos na regulamentação administrativa, eu acredito que sim, há direito líquido e certo à substituição, já que todas as normas foram cumpridas para isso. Agora, se a gente leva o mandado de segurança para a via judicial, né, aí a questão ela toma outro caminho. Vamos lá, se a gente está pretendendo a substituição num processo judicial, a gente primeiro tem que se perguntar se cabe mandado de segurança contra uma decisão do juiz que não autorize essa substituição, né? Cabe mandado de segurança contra uma decisão judicial? Cabe, desde que essa decisão seja teratológica, ilegal, um abuso flagrante, né? E que eventualmente não caiba recurso com efeito dotado de efeito suspensivo.
Isso é o que diz não só a jurisprudência, como a lei do mandado de segurança, e também tem uma súmula do STF, se não me engano, a 267 do STF fala sobre isso. Sim. Então, voltando, se a gente está no processo judicial e houve uma decisão judicial que não autorizou a substituição, caberia mandado de segurança? Bom, a gente tem que lembrar que nesse processo possivelmente vai ser uma execução. Se eu estou falando em penhora ou dinheiro em garantia e substituição dessa garantia, possivelmente eu estou falando de uma execução. E numa decisão, a execução cabe agravo de instrumento, conforme previsão específica do CPC. Então, a princípio, eu tendo a dizer que se a gente está no processo judicial, não caberia mandado de segurança contra uma decisão que não substitui, que não autoriza essa substituição. Tá? Então, voltando no direito líquido e certo, se a gente está falando em processo administrativo, cumpridos os requisitos, ok. Se a gente está falando em processo judicial, e aí se não forem cumpridos os requisitos legais, ou mesmo que cumpridos, se a decisão judicial não autoriza, ainda assim não caberia um mandado de segurança se houver a possibilidade de um recurso com efeito específico, se essa decisão não for absolutamente legal, até porque a discussão da legislação, né, a nível judicial, ela leva em consideração princípios e são interpretações que se dá à norma. A letra fria da lei, sozinha, ela não tem aplicabilidade efetiva, né, na intenção do legislador. Na literalidade. Exatamente. Então, assim, é necessário que se faça essa avaliação. Muitas vezes, a empresa, ela possivelmente até cumpre os requisitos para fazer essa substituição, mas se eventualmente se analisar a fundo essa empresa, ela tem condições de arcar com esse seguro, esse seguro judicial que ela está apresentando é idôneo. Então, existem outras situações que precisam ser avaliadas a fundo para que se possa dizer, né, que há aí um direito líquido e certo, absoluto, vamos dizer assim, a nível judicial. Mas o direito é posto, né, à disposição da empresa para ela levar isso ao conhecimento do judiciário. Perfeito. Certo? Toda empresa tem o direito de pleitear essa substituição, né? Todos podem, se eventualmente se verem prejudicados, ou se verem prejudicados, não, se verem numa situação em que seria... Difícil, como a que vivemos. Que seria mais adequado, vamos dizer, mais razoável, melhor para ela naquele momento essa substituição, ela tem todo o direito de buscar isso, né? E aí se avaliar caso a caso. E aí, aproveitando o gancho, por que ainda há magistrados que não aceitam a troca do depósito judicial pelo seguro? Na sua ótica. Eu acredito ainda que seja em razão, eu vou repetir um argumento que eu utilizei na resposta anterior. Eu acredito que seja muito porque a gente ainda vive hoje sobre uma jurisprudência que foi formada na vigência do CPC de 1973. Né? A gente vive ainda interpretações, e a jurisprudência ainda existe, ela ainda é válida. Né? Então, acredito que a gente ainda vive sobre essa ótica, mas também, se a gente for pensar a nível de execução, né? O princípio muito importante no processo de execução é do interesse do credor, né? A execução ela caminha no interesse do credor, mas sempre visando ali a menor onerosidade para o devedor. Sim, e muitas claro. vezes se leva em consideração nesse tipo de situação muito mais o interesse do credor sem considerar a menor onerosidade. E principalmente se for Estado, né? Principalmente se a gente está tratando de fazenda pública. O magistrado muitas vezes ele escuta o credor para dizer se ele tem interesse ou não e justificar ou não o seu desinteresse, conforme o caso. E o que a gente vê muito é que isso é levado em consideração sem muitas vezes avaliar o prejuízo que isso pode causar para outra parte. Entendi. E aí fica uma reflexão, né, pessoal minha. E a preservação das empresas, né, decorrente da livre iniciativa que é prevista na Constituição? A meu ver, caberia ao magistrado ele ser um pouco sensível à situação que vivemos, né, como você disse agora há pouco, é uma situação anormal em que as empresas precisam de fluxo de caixa, porque se a empresa não existir, não há emprego e também não há pagamento de imposto, né, e todos saem perdendo. Então é preciso fazer uma ponderação constitucional aí. Ponderação de interesses, né? Sim. E aí, doutor, teve até uma recente decisão
do STJ, né, que a gente estava conversando um tempo atrás, que indeferiu o pedido da empresa telefônica de substituição do depósito judicial tributário por seguro-garantia, sob dois argumentos. O primeiro é de que a lei não permite a substituição automática dos depósitos judiciais tributários. Ponto. E aí eu estou dando a minha opinião. A meu ver, trata-se de uma falácia, pois a lei de execução fiscal, e aí você tem mais experiência aí para me corrigir, ela permite expressamente a substituição. A lei 6.830. Ponto. Sim. E ainda, segundo o STJ, uma autorização de levantamento do montante depositado poderia prejudicar o direito do fisco ao recebimento dos valores e aí, consequentemente, ia privar o poder público de utilizar os recursos no combate à pandemia. Na minha modesta opinião, outra falácia. Porque, ao menos em tese, o dinheiro fica intocável e não poderia ser usado nem movimentado pelo Estado. Certo? E aí eu vou abrir um parênteses nessa história toda, nessa maluquice. Você que está nos assistindo, sabia que há um tempo atrás vários estados, inclusive o estado de Minas Gerais, editaram leis para que os tribunais de justiça transferissem o dinheiro depositado judicialmente, que era para ficar intocável, para a conta do governo? É complicado, né? O Brasil chegou no fundo do poço. E aí, o que aconteceu? O óbvio, né, doutora Adriana? Aconteceu o óbvio, né? O dinheiro foi transferido pelo Banco do Brasil, o Estado gastou, e na hora que você aí, talvez, ou conheça alguém que tenha ido até o banco sacar o dinheiro, e nós, advogados, ao sacar os nossos honorários, o banco simplesmente dava uma banana para nós. Não tem dinheiro, não tem fundos. Uma situação assim, nossa, é um vexame mundial, uma situação dessa. Tanto é que a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ADI no Supremo, né? E graças a Deus o Supremo declarou inconstitucional e tudo foi normalizado, mas é para ver até onde o Brasil, o fundo do poço pode chegar, né? O buraco é mais embaixo. No Brasil... Confisco, né? Absoluto confisco, sim, na verdade. Sim. No Brasil morre de tudo, né? Menos de tédio. É cada situação. Mas voltando a essa decisão do STJ, no caso do seguro garantia judicial, essa decisão ela me causou um certo espanto. Primeiro, seja em razão dos fundamentos, né? Falaciosos, a meu ver. Posso estar errado, né? Como na maioria das vezes estou. Mas seja porque também ele infringiu dispositivos expressos de lei, a meu ver. E aí, doutor Vitor, a substituição do depósito judicial por um seguro garantia judicial aplica-se ou não no âmbito específico tributário? Explica aí para quem está nos assistindo, por gentileza. Vamos lá. Aplica-se com toda certeza. Né? A substituição ela se aplica no âmbito tributário com toda certeza, tanto assim que é previsto na Lei de Execuções Fiscais, né? É previsto na legislação administrativa, né? Processo administrativo também é previsão para substituição, no próprio CPC, que é aplicado subsidiariamente ao processo de execução fiscal, né? Então a aplicação é inequívoca. Agora, a diferença que existe no que diz respeito a esse caso específico que foi citado e a prática é que os temas são diversos, né? Uma coisa é um processo de execução, né? No processo de execução, a gente aplica as regras do processo de execução, CPC, a gente aplica a Lei 6.830, e no capítulo destinado aos processos de execução está, sim, a previsão de possibilidade de substituição do dinheiro por um seguro judicial, ou de uma eventual penhora por um seguro judicial, né? Por outro lado, no caso em que foi mencionado, a discussão era um mandato de segurança, se não me engano, né? Em que o contribuinte fez os depósitos judiciais visando suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, as situações são diversas.
na suspensão, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu tenho regramento específico. Eu tenho uma lista de medidas que suspendem, requisitos de medidas que suspendem a exigibilidade. Então, a moratória suspende, o depósito do montante integral suspende, liminares ou antecipações de tutela suspendem também. Previsto no CTN, né? No Código Tributário. Previsto no CTN, artigo 151 do CTN tem a previsão. O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Essas previsões são específicas, é um rol fechado, né? E o que aconteceria, tratando especificamente desse caso, essa decisão do STJ, se eventualmente fosse autorizada a substituição do dinheiro, né, do dinheiro que foi depositado voluntariamente pelo contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito. Se fosse autorizada essa substituição, o que estaria acontecendo, por vias indiretas, seria a inclusão de uma nova hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Perfeitamente. Isso não é possível. Não é possível. Esse rol é fechado, né? Se a gente estivesse tratando de um processo de execução, aí tudo bem. O valor que está lá depositado poderia ser substituído. Mas não era esse o caso. O contribuinte ele deposita aquele valor porque ele tem interesse, na verdade, em não pagar aquele valor, ou pagar menos do que ele está depositando. Aquele valor é controvertido. Então eu deposito, fujo, na verdade, de juros, né? Mas deixo lá consignado. Ao final da ação, se eu tiver razão, eu recebo meu dinheiro de volta. Se eu tiver parcialmente razão, eu recebo parte do meu dinheiro de volta. Se eu não tiver razão, aquele dinheiro já vai para o fisco, está pago o meu débito. Então são ações diversas, os procedimentos são diferentes. Então, naquele caso específico, acredito que a decisão foi acertada. Houve, se não me engano, até um agravo interno, né? A decisão vai ser submetida à turma, o recurso vai ser submetido à turma para análise. Provavelmente vai ser mantido, né? Acredito que vai ser mantido, porque os temas são diversos. Mas é só uma observação, doutor Vitor. Confirmando o que você disse anteriormente, os fundamentos, né, a jurisprudência utilizada como base para a decisão, são todos anteriores ao CPC de 2015. Aí talvez possa haver posteriormente uma adequação, mas por hora... Uma adequação, né? Mas por hora... Inclusive, acrescentando, né, um dos fundamentos foi a questão de dinheiro que estaria sendo depositado, estaria à disposição da União para o cumprimento das suas funções de Estado, né? Existe lei tratando sobre isso, né? Então, a diferença está aí. A partir do momento que eu faço o depósito, esse também é um fundamento para que a decisão se mantenha. A partir do momento que eu opto por fazer o depósito da quantia que está sendo, que eu entendo controvertida, ou consigno em pagamento, essa quantia ela cai na conta do Tesouro Nacional, se não me engano, e fica à disposição da União para que seja utilizada. Então, só a previsão de que essa quantia seja devolvida após o trânsito em julgado da ação. Então, uma decisão que também substituísse essa substituição do depósito recursal, do depósito do valor por um seguro garantia, ela também faria com que a União retirasse o dinheiro dos seus cofres, porque esse dinheiro não fica numa conta à disposição do juízo, ele já vai direto para a União, retirasse dos seus cofres esse valor sem previsão orçamentária para isso, devolvesse para o contribuinte que fez esse depósito e ficasse na expectativa de, no futuro, receber talvez aquela quantia que está sendo discutida. Entendi. Então, também tem fundamento, o segundo fundamento utilizado na decisão também tem validade, é razoável. Então, tivemos uma divergência aqui, então. Uma divergência completa com relação aos fundamentos. Né? Aos fundamentos. Perfeitamente, doutor Vitor. Eu achei interessante foi a solução dada pelo professor Fernando Scaff, no sentido de que o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele poderia pedir à AGU e à PFN, né, PGFN, Procuradoria da Fazenda, órgãos que eles são vinculados, que aceitassem os pedidos de substituição. O que você acha disso?
eles não estão vinculados, né? Não são vinculados a uma orientação nesse sentido, né? Eles possuem autonomia? Possui autonomia para poder analisar o caso e verificar se é seguro, Uhum. né, que se faça. Mas existe um regramento administrativo também para que se analise a possibilidade ou não de substituição. Então, existem alguns requisitos objetivos, assim como para a substituição no processo administrativo, também no processo judicial, existem requisitos objetivos. Se cumpridos esses requisitos objetivos, possivelmente não haveria dificuldade em substituição, já que cumpridos os requisitos, todos os requisitos administrativos criados pela própria Procuradoria, né, em regramento interno, para que fosse feita essa substituição. Então, a partir do momento que cumpridos, não veria, a princípio, nenhuma dificuldade dessa substituição. Doutor Vitor, seria essa a portaria 440 de 2016? É isso mesmo, né? Isso, ela mesma. E o único problema aqui, né, para a empresa que se quiser valer dessa estratégia, é que ela fala expressamente, né, como você já explicou aí, que mesmo se aceita a fiança bancária ou seguro-garantia, ela não suspende a exigibilidade do crédito. Não Esse suspende, é o problema. não suspende, porque aí a gente está tratando de temas diferentes, mais uma vez. Execução fiscal, né, no caso da Fazenda Pública, versus uma ação ordinária em que se discute se devo ou não aquele tributo, naquele montante ou não, e aí nessa sim é possível suspender a exigibilidade do crédito, com depósito integral, com parcelamento, enfim. Perfeitamente. E aí, entrando no âmbito trabalhista, né, a confusão é ainda maior. Vamos lá, vou tentar ser um pouco didático, fiz até umas anotações aqui. A introdução do seguro-garantia na Justiça do Trabalho, ela se deu inicialmente pela jurisprudência do TST. O TST até editou uma OJ, se eu não me engano é a 59. E aí, após, ela foi introduzida expressamente, né, a possibilidade da utilização do seguro com a reforma trabalhista do governo Temer, lá em 2017, lá atrás. O artigo 88 da CLT, ele ficou com a seguinte redação: o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente. Certo? Atualizada e acrescida de despesas com apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens a penhora. E continua. E o parágrafo 11º do 899, que fala do depósito recursal, né, que as empresas têm que fazer para recorrer, fala o seguinte: o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Nada mais claro, né? Como a luz do sol. E aí começaram a ter entendimentos divergentes. Tinha juiz que aceitava o seguro, a maioria não aceitava. E aí o direito não é exato, né, doutor? Não é matemático. Não é matemática. E aí veio o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e regulamentou esses artigos, né, em 2019. E aí que vem a confusão. Essa regulamentação, ela violou a lei, no ponto em que ela proibiu a substituição por seguro-garantia depois de efetivado o depósito ou a penhora. Então, veja bem, o momento que estamos vivendo. Se prevalecesse esse entendimento, se uma empresa ela faz o depósito para recorrer e efetivamente recorre, o processo continua. Nessa pandemia, se ela oferecesse um seguro-garantia em troca para ela, para esse dinheiro retornar para o caixa dela, por essa regulamentação, ela não ia conseguir. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho proibiu. E aí, resultado, o Sindicato das Empresas de Telefonia, ele foi até o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, e conseguiu uma liminar para suspender tais regras. E essa liminar foi confirmada depois pelo plenário do CNJ. Resumindo, hoje, agora, recentemente, né, em maio de 2020, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho teve que se adequar a essa decisão do CNJ, alterou seu entendimento, né, alterou a redação da lei para permitir a substituição do depósito judicial, né, ou a substituição da penhora em qualquer momento.
certo? Mesmo depois de já praticado o ato do depósito ou já de efetivada a penhora. Então, em qualquer momento. Bastando apenas que se observe o normativo do TST. Em resumo, hoje a empresa tem, no âmbito trabalhista, né? No âmbito trabalhista, é melhor deixar claro, ela tem o direito líquido e certo de requerer o saque dos depósitos judiciais em troca do seguro garantia. Assim como é possível requerer a substituição da penhora. Então, se ela teve um bem, né, um automóvel que ela utiliza na sua atividade empresarial, se ele foi penhorado, ela consegue hoje substituir pelo seguro garantia. Ok? E aí, eu dei uma lida aqui no normativo do TST e trouxe alguns pontos interessantes, porque talvez quem esteja nos assistindo, a gente possa passar a falsa impressão de que isso vai virar uma bagunça. Tudo isso, né, toda essa normatização presume-se pela conduta orientada pela boa-fé. Não é isso, doutor Vitor? Exatamente. A boa-fé ela é presumida, né? Ela é presumida, né? Presume-se que... É comprovado. Exatamente. E aí, vão, com certeza, chegar casos parecidos de apólices falsas, adulteradas, utilização da mesma... Insuficientes a partir do momento que a gente considera um universo de ações com a mesma apólice como garantia, né? Sim, aí vão pegar uma apólice específica de um processo e utilizar em outro. E aí o normativo fala que, nesses casos, resta caracterizada de plano a má-fé. Então, o juiz ele vai aplicar multa, né? E sem prejuízo de informar o órgão policial ou ministerial, né, do Ministério Público competente para avaliar a conduta criminosa do gestor da empresa. Doutor Vitor, o senhor concorda nesse ponto com o normativo? Sobre a utilização sobre seguro? A caracterização de má-fé e essa presunção. Eu acredito. Eu concordo com a caracterização, mas eu acho difícil a aplicação na prática, doutor Adriano, sendo muito sincero e indo por aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Várias e várias oportunidades a gente se depara com situações em que eu não vou dizer que fica caracterizado, porque a caracterização não somos nós que determinamos, que dizemos que está comprovado ou não, né? A gente depende de uma decisão judicial. Mas existem inúmeros elementos que indicam a má-fé, né, da empresa, e ainda assim, muitas vezes, a gente não tem uma condenação. Uma efetividade, né, na aplicação da norma. Isso, a efetividade na aplicação. Então, eu acredito que sim, é um início. Mas assim como a gente discutiu há pouco tempo que nenhuma norma é um fim em si mesmo, né? A gente verifica que a aplicação ela depende muito da interpretação. E aí a interpretação que o magistrado pode dar pode simplesmente ser no sentido de que não há má-fé e muitas vezes prejudicando até o credor trabalhista, que abriu mão de alguma garantia efetiva que tinha em troca por um seguro garantia, e ao fim se vê sem nenhum dos dois, né? Sim. E aí, dois pontos que chamam a atenção, desculpa te interromper. Fique à vontade. Não é a minha área, né? Eu não sei nada de criminal, mas eu sei, pelo que eu ouvi dizer, para se comprovar o dolo, não é muito fácil, né? Vai que a empresa, por um lapso, por um erro, inclusive do advogado, né, juntou as apólices diferentes. Então, é complicado, né, na prática. Presumir aí a má-fé. Exatamente, não dá para presumir má-fé. A má-fé tem que ser muito bem comprovado. Então, até por isso, né, eu vejo que é uma tendência que aparentemente é boa para os dois lados. Porque o exequente, o credor, ele se vê com seu crédito garantido, né? Então, a princípio, ele não teria nenhum tipo de problema futuro, né, no que diz respeito a receber aquilo que lhe é devido. Mas, por outro lado,
a gente tem ou melhor, ainda continuando, e a gente teria uma empresa que conseguiria muitas vezes reaver aquela quantia financeira que foi depositada como depósito judicial, foi penhorada, enfim, para continuar sua atividade e fornecendo ali um seguro garantia que para ela seria razoável, né? A fins de possibilidade de pagamento, enfim, aí depende de avaliação da seguradora que fez que forneceu esse seguro, né? Que está segurando a empresa seguradora. Mas enfim, então assim, a princípio é uma ideia que é excelente para os dois lados. Uhum. Mas na prática a gente lida muito com empresas que litigam de má fé, que a gente sabe que tem interesse em não fazer pagamento, que utilizam-se sim de documentos falsos. Então, na prática, isso pode acabar prejudicando. Eu acho que é uma regra a ser analisada com muita calma, né? Uhum. Cada caso é um caso, agora mais do que nunca, porque o desespero em razão da pandemia, e é absolutamente natural que seja assim, pode levar muitas empresas a buscarem esse dinheiro e eventualmente não terem condições de garantir aquela pólice que está sendo fornecidas ali. Estão sendo fornecidas, né? Então, acho que cada caso precisa ser, sim, muito bem avaliado. Perfeito. E aí eu vou citar um outro ponto aqui, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, porque é o seguinte, a Justiça do Trabalho, ela sempre foi muito resistente à entrada de terceiros, né, num processo. Sempre foi muito resistente. Ela negava a entrada de seguradoras, né, dizia que isso ia tumultuar o processo. Agora, contrariamente, o normativo do TST, ele dispõe expressamente que o magistrado, configurado sinistro, ele vai determinar a seguradora que pague. E se ela não pagar no prazo que eles estipularam, de 15 dias, contra ela vai prosseguir a execução, inclusive nos próprios autos. Então, vamos ter muitos questionamentos a respeito desse ponto aqui também, né, doutor Vitor? Certamente, certamente. Sim. Não vai passar batido assim, não. Não. Doutor Vitor, aqui eu vou abrir um parênteses rapidamente, só para a gente discutir um pouco a questão do depósito recursal na Justiça do Trabalho. Há aqueles que sustentam que constitui uma garantia do juízo e não apresenta natureza jurídica de taxa. Esse é o argumento principal. A meu ver, né, e aí eu acho que você voto divergente do seu também, aí, né? Você não vai concordar comigo. A meu ver, esse argumento é político, econômico, mas nunca jurídico. E por quê? Porque nós temos aí todo o sistema, né, legislativo no Brasil, que ele assegura, ele franqueia a todos, né, no âmbito judicial, a ampla defesa contraditória. Por exemplo, o STF já disse em 2 ocasiões, ele teve que editar 2 súmulas vinculantes, para dizer que depósito prévio para discutir tributo na via administrativa é inconstitucional e também para discutir na via judicial, para fins de recurso, é inconstitucional. Isso no âmbito tributário. Ok. E aí, a meu ver, também eu acredito ser inconstitucional. Não tem outra maneira de pensar essa questão do depósito recursal na Justiça do Trabalho. Porque ela diminui o espaço, né, recursal daquelas empresas que se acham injustiçadas. É bem verdade que a reforma trabalhista de 2017 ela abrandou essa regra, né? Ela permitiu que, por exemplo, os microempreendedores, dentre outros, eles ficassem isentos do depósito. Mas eu continuo achando que é inconstitucional. E você, doutor Vitor? O que você pensa do depósito recursal? Vamos divergir, doutor Adriano. Mas é interessante porque a súmula vinculante 28 do STF, ela fala que é inconstitucional a exigência de depósito prévio para ajuizamento de ação judicial, né? Sim. Para ajuizamento de ação judicial. Mas não é inconstitucional a exigência de garantia do juízo para que se embargue uma execução fiscal, né? E aí, nessa linha de raciocínio, né, nós não estamos falando de uma ação nova, nós estamos falando de embargos de execução feita nos mesmos autos. Se a gente for analisar
sobre a ótica ou melhor, os embargos de execução acompanham a execução, na verdade. Se a gente for analisar sobre a ótica da Justiça do Trabalho, se a gente fala em depósito recursal, a gente também está falando do mesmo processo. E, de certa forma, a gente poderia dizer também que esse depósito é uma certa garantia do juízo, assim como é na execução fiscal, para que se faça os embargos à execução. Então, analisando sobre essa ótica, acredito que haja, sim, a constitucionalidade. E, de outro lado, eu vejo particularmente o depósito recursal muito mais como um meio de tentar equilibrar a relação existente entre empresa e empregado, que estão claramente em posições discrepantes numa discussão judicial, numa relação de emprego, enfim. Então eu vejo também muito sobre essa ótica, porque a empresa ela tem poderio econômico, financeiro, para que se valha de inúmeros recursos e prolongue por bastante tempo uma discussão judicial. E aí eu, particularmente, até acho que temos muitos recursos. Acho que tinha que diminuir essa sistemática recursal no Brasil. Sobre essa ótica também, acredito que o depósito recursal seja para o empregado, né, possível credor da Justiça do Trabalho, uma certa forma de garantia de que ao final de todo esse tempo, de toda essa discussão, ele terá ali pelo menos uma parte do que lhe é devido já resguardado. Então eu vejo com bons olhos. É evidente que para a pessoa jurídica, para a empresa que litiga de boa fé e que se vê muitas vezes prejudicadas pelo posicionamento protecionista da Justiça do Trabalho com relação ao empregador, isso pode ser absolutamente prejudicial. Mas para muitas outras empresas, ele serve sim como uma medida para garantir o exequente, o futuro exequente, vamos dizer assim, porque muitos dos recursos manejados são absolutamente protelatórios. Então eu vejo com essa ótica. Para mim é adequado, vamos dizer assim. Entendi. E aí eu vou fazer só um arremate aqui. É que, a meu ver, mesmo com todas essas garantias, né, na tentativa de igualar, há empresas que utilizam-se dessa sistemática que está posta aí de depósitos recursais e atropelam o empregado. Tem casos aqui que ela interpôs um recurso claramente intempestivo e vai ficar anos no TST somente para, lá na frente, dizer, olha, teu recurso está intempestivo, não tem mais o que se fazer. Então, é complicado, né? É complicado. Vamos dizer assim, não dá para generalizar, mas alguns dos bons empregadores ou das boas empresas, que têm boas práticas, vamos dizer assim, pagam por aqueles que... Sim. Lógico que a regra não foi criada só com esse objetivo, mas pagam também, acabam pagando também por causa daqueles que se utilizam do Poder Judiciário, das vias que são legítimas, para obter outro tipo de proveito, mesmo que seja protelar esse pagamento. Perfeitamente. Doutor Vitor, aqui em arremate, que o nosso tempo está acabando, temos 10 minutos. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Vai derrubar a gente. Como é que fala? Censura prévia. Censura. O Igor Borges mandou um abraço, o pessoal está acompanhando agradecendo a gente aqui, está acompanhando a gente aí. Então, para arrematar, doutor Vitor, a meu ver, permitir que o seguro-garantia, no lugar do depósito judicial, né, ele não só assegura que o exequente receba a soma pretendida, e aí voltando naquela expressão que você disse, né, um princípio da execução, né, que é a execução corre em benefício do credor, mas também observando a menor onerosidade do devedor. Claro. Ele também minora os efeitos prejudiciais, né, de uma penhora ao desonerar os ativos das empresas que, nesse momento, são submetidos às execuções. Além disso, ele facilita enormemente a vida das empresas que hoje enfrentam dificuldades imensas de caixa em face da forte redução das atividades econômicas aí, decorrentes do coronavírus. Esse tempo mais que nunca, né, doutor Adriano? Sim, então eu acho que tinha que se alargar um pouco, mitigar, né, atenuar, inclusive, principalmente nos executivos fiscais, né? Executivo não, né, que você me explicou muito bem atrás, nas
ações de suspensão do crédito tributário, não é isso? Ações ordinárias que visem a suspensão Isso. da exigibilidade, né? O mandato de segurança, enfim, uma ação. A meu ver, eu acho que eu ainda estou errado, mas a meu ver, se a lei equiparou o seguro a dinheiro, se o juiz defere, né, ele autoriza essa substituição, ainda que numa ação ordinária, eu acho que ele estaria fazendo bem para todo o Brasil. E aí, um outro raciocínio também em arremate, que é o seguinte, veja bem, tem decisão recente do STJ que fala assim, na relação privada, não tem dúvida, não tem nem que se ouvir o exequente, ele autoriza a substituição pelo seguro-garantia. Recente decisão agora. Uhum. No âmbito trabalhista, temos agora regulamento do TST, que autoriza a empresa ir lá e faz a substituição. Então, ora, somente com relação ao fisco não vai haver esse direito? Não vai haver essa alteração. Se o governo está pagando auxílio emergencial para milhões de pessoas, e eu acredito, eu concordo com isso, ele poderia sim, né, abrir mão desse caixa dele para depositar, injetar dinheiro na economia, nas empresas. Essa é a minha singela opinião. E você, doutor Vitor, qual é a sua mensagem aí para o nosso ouvinte? Só retornando aí nessa questão, acredito ainda que a diferença ela está na via processual que se trata sobre esse tipo de substituição, né? A execução, e aí ali eu também não discuto, acredito sim que o direito da empresa deve ser respeitado, de substituição, de equiparação do dinheiro ao seguro-garantia, mas de outro lado, nas ações ordinárias, aí eu fico muito preso ao que consta na lei. Mas, de qualquer forma, eu concordo que toda decisão, doutora Adriana, ela sempre vem fundamentada. Inevitavelmente, sim, a gente pode concordar ou discordar da fundamentação que foi dada, da leitura que o magistrado faz naquele caso. Mas toda decisão ela tem fundamentação. E acredito sim que existem fundamentos principiológicos bastante relevantes que poderiam fundamentar uma decisão que autorizasse esse alargamento daquele rol de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Né? A continuidade da atividade da empresa, a questão econômica e social, né? A função social da empresa. Isso tudo é extremamente relevante, mais relevante até do que dinheiro, se a gente pensar especificamente só em dinheiro, ou pensar em princípios outros que a empresa consegue abranger na sua atividade. Então, acredito que sim, existem fundamentos possíveis, absolutamente aplicáveis, que poderiam permitir, principalmente nesse momento que a gente vive. A gente tem discutido muito sobre isso, né? Situações excepcionais requerem medidas excepcionais. Sim. Então, acho que, ainda que na excepcionalidade, poderia sim ser utilizado outras fundamentações para que se alargasse esse rol e chegar a conceder a uma empresa a possibilidade de ter esse dinheiro de volta para que ela possa continuar sua atividade sem prejuízo de depois ter que pagar se ela eventualmente perder a ação judicial. Então, feito essa ponderação, né, eu acho sim que seria possível, mas ainda estou muito preso ao que consta na lei. E acho que é interessante para toda atividade econômica, para todos aqueles, não só empresas, né? Porque aí essa regra não vale só para a empresa, vale para a pessoa física também. Aqueles que eventualmente tenham condições de um seguro-garantia para ter de volta o seu dinheiro, principalmente eu estou pensando muito na atividade econômica, então aqueles que tenham condições de receber o seu dinheiro de volta e ofertar um seguro-garantia como substituição, para que possa continuar a sua atividade, busque o seu advogado, busque um advogado e busque esse direito, né, para que você possa ter condições de continuar a sua atividade. Eu acho que nesse momento, principalmente nesse momento, o Poder Judiciário tem visto isso com olhos diferentes, né, de tentar dar continuidade à atividade empresarial. Estamos afogando e precisamos respirar, né? Precisamos de oxigênio. Isso aí. Então, vamos lá. E você que está nos assistindo, o que pensa a respeito?
do Seguro Garantia? Diga aí nos comentários. Doutor Santana mandando os parabéns. Doutor Santana, um abraço. E doutor Vitor, nosso tempo aqui já deu. Vamos ficando por aqui. É um prazer sempre recebê-lo aqui no nosso escritório, nas nossas redes, na nossa live de hoje. Obrigado, viu? Um abraço. Imagina, doutor Adriano, eu que agradeço. Um abraço doutora Débora, um abraço a todos os colegas aí que acompanharam. É um prazer poder participar. Uma nova ferramenta, vamos dizer assim. Estamos aí iniciando nesse telepresencial. Telepresencial? É o novo normal? O novo normal, esse novo normal que esperamos que não dure tanto. Exatamente. Mas eu agradeço a vocês pelo convite e estamos sempre à disposição. É isso aí. Um abraço, até mais. Um abraço, Adriano, até mais. Um abraço a todos.